Boa noite, gente. Seja todo mundo muito bem-vindo. Deixa eu colocar o título de hoje aqui para vocês. Olá, seja todo mundo muito bem-vindos. Chama a nossa convidada de hoje. Ele está entrando, seja todo mundo muito bem-vindo mesmo. O Dr. Celso está entrando. Só um segundo. Olá, Gustavo. Seja todo mundo muito bem-vindo. Que hoje o assunto vai ser muito interessante. Vou trancar a porta para ninguém entrar. Doutor Sérgio entrou. Tarde para todo mundo. Quase boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Enquanto isso, eu quero convidar todo mundo a se apresentar, falar quem são vocês, para nós dialogarmos e sabermos com quem nós estamos falando, quem é o nosso telespectador. Então fala se você é graduando, graduado, de onde que você é, se você pensa em fazer alguma especialização ou já é especialista em alguma área. Vamos conversar e interagir. Estou desativando as perguntas agora, mas, Lara, eu quero interagir com vocês. Vocês vão interagir, que eu estou acompanhando tudo aqui pelo notebook. Quero ver muito coração, senão o Sérgio nem vai começar a falar. Quero que vocês enviem. Aqui embaixo tem um aviãozinho. Envia pelo menos para 5 pessoas da área da medicina veterinária. Presenteiem seus amigos com essa super live do final de semana com o Sérgio Lobato. E hoje nós vamos falar por que tantas exigências para você ter um negócio na medicina veterinária. Mas antes de mais nada, quem é Sérgio Lobato? Sérgio Lobato é médico veterinário, formado pela Rural do Rio de Janeiro, Universidade Rural do Rio de Janeiro, é pós-graduado em marketing, em estratégia comercial e docência pela Unesa, MBA em gestão, estabelecimentos de saúde pela São Camilo, consultor e palestrantes no Brasil e no exterior. Autor de livros como Manual de Direitos e Deveres do Paciente Veterinário, Manual de Responsabilidade Técnica e coautor do livro Medicina Veterinária versus Processos Criminais, que eu tenho aqui autogravado por ele. Quando o nosso maravilhoso Sérgio está aqui com a gente, eu quero saber se vocês já assistiram a live daqui de ontem, do final de semana com o Sérgio Lobato. Se você não assistiu, depois dessa live, você pega e vai no meu IGTV, porque ela tá lá, ou no meu canal no YouTube. Ao decorrer da live, eu quero que vocês tirem um print da live para falar para os seus amigos que tem a live no IGTV, para eles assistirem depois, se eles não assistiram. E marcar Sérgio Lobato, VET e Dia a Dia do Médico Veterinário. Sérgio, fala quem é você, por favor, que eu vou mandar o link da live pro pessoal aqui. Ok. Não, mas como a Lara já falou, eu não falo enquanto eu não ver aquela chuva de coraçãozinho e saber que vocês marcaram 58 pessoas cada um, né? Porque a pessoa é carente, precisa de coraçãozinho, então é um problema, né? Então, assim, grande Gustavo, saudade, menino. Então, aí, como é que a gente vai começar o nosso bate-papo, né? A Lara quer que eu fale um pouquinho quem eu sou. Bem, para quem não me conhece ainda, né? Sou médico veterinário, né? Já a deixa eu ver. Melhor parar de fazer conta. Isso, mais corações que eu não tô satisfeito, né? Nós temos aí quase não, né? Completando 3 décadas de profissão. Passei por várias áreas da veterinária. Formei, já fui para laboratório eu pedi demissão, porque eu não queria continuar na área de laboratório sem saber o que era a área de laboratório, né? Opa, deixa eu só desligar aqui o som, senão a gente vai ser interrompido. E aí, de lá, aí eu saí, fui para a área de empreendedorismo, quando não se falava em empreendedorismo, ou seja,
Eu digo que empreendedorismo é um nome chique para aquele momento em que você está assim, sem ter nem para onde correr e você tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Empreendedorismo é uma coisa Nutella, sabe? Eu digo que é uma coisa Nutella. Mas é apenas um nome que se deu, uma coisa que a gente já fazia há muito tempo atrás, que é correr atrás. Quem não tem patrocínio tem que correr atrás, né? Então, a gente corre buscando as alternativas. E aí trabalhei durante muito tempo, e há 15 anos eu tenho a minha consultoria, oficialmente como empresa desde 2011, mas trabalhando já de forma informal desde 2000, quando eu estava saindo da Globo. Fiquei um tempinho na Globo.com. E aí comecei a trabalhar justamente por isso. Aí há 15 anos que eu trabalho com isso, com consultoria na parte de gestão técnica, que é a base, né, o chãozão de fábrica mesmo, para que depois os outros consultores possam trabalhar. Os consultores de processos, os consultores de qualidade, os consultores de coaching, os consultores de mídia digital. Então, assim, se tiver que chamar alguém primeiro, chama a mim, tá? Porque eu tenho que arrumar a tua casa e é o tema do nosso bate-papo de hoje também. E aí, hoje eu gerencio, ajudo, crio projetos e gerencio, reformo, ajudo, dou treinamento, viajo para o Brasil inteiro, só não estive no Acre ainda, mas todos os outros estados eu tenho clínica, hospital, consultório, pet shop, agropecuária, distribuidora que já passaram pela minha mão. E a gente tem, né, um desafio muito grande, porque daí desde 2005 eu trabalho fora do Brasil também. Então começou com a Colômbia, depois da Colômbia foi México, depois aí veio Uruguai, Chile, Argentina, Equador, Portugal e Espanha, onde eu trabalho mais regularmente em Portugal. Mas em Espanha eu estou com obra, estou só esperando acabar a pandemia e o brasileiro deixar de ser proscrito para a gente poder voltar a viajar, né? Porque eu estou com obra lá, estou montando um hospital em Madrid e eu tenho que voltar para acompanhar a obra, né? Estou acompanhando a distância, mas eu quero ver lá e quero estar na festa também, né? Vai ter paella, vai ter tudo. Então... Vamos ver quantos estagiários eu vou levar. Eu, né? Lógico, eu tô só a primeira. Deixa o Robson saber disso. Devo te contar, o Robson falou ontem, nossa, vocês não param de fazer live. Aí eu falei, com o Sérgio não tem como falar não. Gente, pra quem não me eu sou a Lara Vasconcelos, graduando em Medicina Veterinária no 8º termo na UnoOeste, Presidente Prudente. Lá aqui no interior de São Paulo, é que eu não estou em Prudente porque eu falo lá, né? Mas estou pertinho. Eu conheci essa pessoa maravilhosa, porque ele foi a nós, né, do Centro Acadêmico Cagil, da UnoOeste, queríamos mostrar a preocupação com a legislação, porque a gente vê que muitas pessoas saem da graduação crus, por conta de carga horária pequena, não por conta de competência dos professores, porque os professores tentam passar tudo o que podem, mas a carga horária é muito complicada e muito pequena. Então a gente chamou o maravilhoso Sérgio Lobato para dar uma palestra. Depois eu acho que ele começou a perceber quem era eu no Empreende Bet, pelo Gustavo, que o santo bateu e falou, quer ser minha embaixadora? Eu falei, lógico. E eu sou embaixadora ainda assim, mesmo que ele acabou com o pessoal dos embaixadores, eu ainda sou a embaixadora dele, eu e o Robson estamos aí. Ele tem que assinar um papel, um decreto para a gente parar de ser embaixadores dele. Então, quando isso não aconteceu, a gente é embaixador dele. Então, gente, eu falo para vocês, mesmo não queira trabalhar com grandes pequenos, cola no Sérgio Lobato, porque ninguém melhor do que ele, que já está no mercado há quase 3 décadas. Ele sabe o que pode e não pode. Então, por favor, não ficam querendo pegar dicas, às vezes com pessoas que parecem saber, mas não sabem. Procurem o Sérgio Lobato, porque ninguém melhor do que ele para te dar dicas, tá bom? Sérgio, me conta por que ontem, né, você contou o porquê de fazer o final de semana com o Sérgio Lobato, mas hoje eu quero saber por que você escolheu esse tema. Por favor. Então, porque é a parte do dia a dia. As pessoas acham que quando a gente entrou na pandemia, acabou acabou a rotina, né? Não, não acabou. A vida continua de uma forma um pouco diferente, claro, houve as adaptações. E uma das coisas que não continuaram, né? Que continuaram e que não mudaram, foram os problemas dentro de estabelecimentos veterinários, né?
sejam problemas comportamentais, mas principalmente os problemas físicos, né? Porque, assim, os erros só acontecem dentro de um espaço físico. A responsabilidade técnica só é exercida dentro de um espaço físico. As legislações sanitárias são cobradas dentro de um espaço físico. E dentro do espaço físico acontecem uma série de processos e fluxos que nós aprendemos na faculdade, que é o que a gente vai fazer: consulta, internação, cirurgia, atendimento, né, um raio-x, uma ultra. Então você aprende a técnica, mas existe paralelo a isso toda uma condição que chega a ser proibitiva caso você erre, né, mas coercitiva no caso das legislações que são impositivas, né, que acho que toda legislação tem esse DNA, né, da imposição, mas a gente percebe que quando o colega tem noção disso, o exercício do ato médico veterinário é mais tranquilo. Ele não tem problemas, ele consegue gerenciar melhor a clínica dele, a carreira dele, os processos, ele não tem muito problema com o cliente, ele não tem problema com a fiscalização, ele consegue atender, né, as normas. Então, isso é que as pessoas ficam questionando. Ontem, por exemplo, eu vi uma postagem de uma menina no Instagram que ela falou assim: caramba, para fazer uma castração eu perdi 30 minutos preenchendo 4 termos. Pô, CFMV, condensa aí. Aí eu parei, pensei, falei, que 4 termos são esses que essa menina está anotando? Porque, tipo assim, né, se for levar para a gestão hospitalar que eu faço, para autorização de castração, eu teria ali no mínimo 3. 3 atenderiam, né? A solicitação de exames, a solicitação da cirurgia com procedimento anestésico, né? E o contrato, que não é termo, é uma questão comercial. Então, assim, aí eu fiquei pensando assim: será que eu chamo a colega e pergunto quais são esses que ela está preenchendo? Será que ela está preenchendo demais? Será que ela não entendeu direito? Burocracia é chato, né? Legal. E dentro da questão por que tanta exigência? A exigência, gente, para começar, né? Geralmente a gente dá a resposta da pergunta no final da live, né? Eu não, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer agora no início, porque o objetivo é fazer vocês pensarem. Mas ninguém está mandando coraçãozinho, está todo mundo prestando atenção em mim, ninguém fica aí clicando no coração. Oh, fala sério. Envie, né? amigos. Mas é só tranquilidade, tá, gente? É uma tranquilidade para vocês. É o seguinte: por que é necessário, por que é tão difícil, por que é tanta regra para ter um negócio veterinário? Se a gente for olhar a história da própria humanidade, a humanidade só chegou, né, aos trancos e barrancos ao que ela é hoje, né, certo ou errada, com vantagens, desvantagens, positiva ou negativa, lado mal, lado negro, lado da lua, lado do sol, seja o que for, não vamos entrar nessa discussão filosófica, mas nós só chegamos aonde chegamos porque nós tivemos as regras. As regras foram crescendo, né? São códigos religiosos, são códigos sociais, são códigos comerciais, são códigos posturais, são códigos... Então, assim, a sociedade em si, ela se constituiu através, né, das suas relações, a partir do momento em que o homem deixa, né, de ser um animal que vaga, e mesmo o nômade, ele já tinha, né, regras. Obedecer ao líder da manada, né? Afinal, somos animais também. Então, a regra existe. Então, assim, eu acho um cansaço, sabe? Me dá um cansaço esse povo grita: ai, porque é muita regra. Ai, que não... Cara, se você não for o presidente desse país, ou então for do STF, ou for um mega jurista, você não vai mudar a lei, desculpa. Então, quando algumas legislações que estão da nossa alçada vão para consulta pública, como na vigilância, no Ministério da Agricultura e no nosso conselho, o conselho lá comunica: ó, deem suas sugestões. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Aí, depois fica reclamando. Na hora que era para falar, não falou. Aí depois fica indo para o Face fazer personagemzinho de veterinário revoltado. Entendeu? Então, assim, o desafio é que vocês entendam que quando a regra é necessária, porque o que vocês fazem é maravilhoso demais. Vocês estão lidando com vida. O ato médico veterinário é um dos atos, 2 atos médicos, na minha concepção, é o mais difícil
é o mais encantador, é onde envolve realmente toda uma família multiespécie. Então, esse ato tem que ser protegido. E a gente protege ele, né, ontem, com a palestra de ontem, com a normatização e melhoria das qualidades do profissional. Hoje nós vamos falar da melhoria e da qualidade dos ambientes veterinários, onde é importantíssimo você lembrar que existe uma regra, né? Ninguém quer que se perpetue no Brasil a situação de ter um médico veterinário atendendo numa mesa de bar, dessas tipo Brahma, Chopp, né, com aquela cadeira de bar, no meio de um saco de ração, tá, no sábado de manhã, atendendo ali com uma mesa, com uma toalha. Tá? Eu falo isso porque eu vivi isso quando eu me formei. Né? Então, assim, eu sei o que eu passei e eu não quero isso para ninguém. Foi um aprendizado? Foi, daquilo que eu não quero voltar jamais e que eu espero que a minha profissão não passe por isso novamente. Então, há 30 anos atrás, eu trabalhei numa mesa de bar. Né? E a dificuldade que você tem para impor respeito num ambiente desse, e é difícil, é complicado, mas eu conseguia. Mas aí é a atitude que a gente falou ontem. Hoje, a gente vai trabalhar nisso. Vocês falam novamente aquela frase, eu quero ganhar como médico, eu quero ser reconhecido como médico, mas vocês têm um pequeno problema. Vocês trabalham em lugares que os médicos jamais trabalhariam. E aí está aí a diferença das duas classes também, começa por aí. E aí a gente tem essa necessidade de lembrar a vocês que em gestão técnica, que é a base, que é o chão de fábrica, a gente precisa alertar vocês que são 13 esferas fiscalizatórias que batem na porta de um estabelecimento médico veterinário, dizendo o que pode e o que não pode. Isso a gente aborda no curso de responsabilidade técnica. Né? Então, assim, de uma forma bem detalhada. Mas, de uma maneira geral, a importância da dificuldade... E, gente, não é tão difícil. Né? Hoje, brincando com... Se você tem o imóvel, vamos esquecer aluguel ou que esse imóvel seja próprio. Você com... chutando para cima, tá? Com 8 mil reais, você abre um consultório. Tá? E aí começa a trabalhar, sabe? Dentro do consultório e você começa a trabalhar ali. Não é tão difícil assim. Óbvio que existem custos operacionais maiores de acordo com os modelos de negócio. Mas a regra é porque ela diz o que pode e o que não pode em termos de material. As regras são mais variadas possíveis. As regras trabalham com as questões de biossegurança, de higienização, de limpeza. Então, por que é tão difícil? Porque a gente precisa lembrar ao médico veterinário a complexidade dos atos que acontecem lá dentro. Né? Nós passamos, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava na faculdade, entre 88 e 92, eu ia fazer estágio. Aí você entrava nas clínicas, o must das clínicas, o top das clínicas, era ter na recepção, no consultório, um monte de pote de maionese e de azeitona, que nem tirava o frasco direito, com aquele frasco rasgado, cheio de verme, tumor, piometra, tudo ali para mostrar para as pessoas, olha, se você não fizer isso, olha o que vai acontecer com o seu cachorro. Olha o verme que tem. Cara, era um museu dos horrores, total. Né? Então, assim, na década de 80, tinha um montão de peça anatômica exposta, uma coisa breguíssima, feia, horrorosa, né? E aí a gente foi vindo, o conselho foi melhorando, o conselho foi jogando as resoluções, e hoje a gente tem a 1275, né, fazendo a nossa normatização por parte do federal, né? E é importante para que vocês tenham um norte a seguir. A legislação não pode ser vista só como punitiva e coercitiva, ela tem que ser educativa. Ela orienta vocês dentro do mercado veterinário como construir um consultório, como construir uma clínica, um hospital, um centro de especialidade, o que pode e o que não pode lá dentro, né, do ponto de vista físico. Sérgio, mas é tanto termo que eu tenho que escrever? Sim. Por que é difícil ter um negócio veterinário? Porque a burocracia é grande, inclusive no operacional. Mas eu tenho um sistema que me ajuda. Eu tenho um sistema que me ajuda, ótimo. Agora,
sistema não funciona sozinho. Ele precisa que alguém coloque os dados lá dentro e que sejam representativos da realidade do que está acontecendo. Então, se eu não tenho uma representatividade de dados, o sistema vai ser falho. Pode ser o mais caro que for. Pode comprar o software do Itaú, que é o mais caro do Brasil, né? Vai dar erro na tua gestão. Então, assim, é difícil. É muito imposto, é tributado? A gente tem uma tributação muito alta no serviço veterinário, alguns medicamentos veterinários, ração, a tributação é muito alta, sim. É um impedimento? Não é, tanto que a gente cresce. Óbvio que se todo imposto que a gente pagasse fosse realmente para educação, saúde, defesa, meio ambiente, a gente estava bem. Mas não é o que acontece, né? A gente tem aí, desde 1500, que se desvia dinheiro desse país. Então, o que tem a ser feito é falar para vocês não ficarem nessa defensiva com a legislação. A gestão técnica veio para tornar a legislação agradável, para tornar a legislação compreensível, para tornar a legislação acessível a todo estudante de veterinária e a todo profissional na hora que eles têm que entender por que ter um negócio veterinário é tão, entre aspas, complicado. Tá? Pergunta, Lara. Lá quietinha. Eu vou mostrar porque eu tô quietinha. Ah. Porque eu tô anotando, gente. Vocês têm que anotar. Porque cada palavra, cada sílaba que sai da boca do Sandoval tem que ser anotada. Então, anotem. Eu quero te parabenizar na frente de todo mundo que está assistindo e vai assistir. Porque muitas pessoas acham, né, que a gente chega onde que a gente chega assim do nada. E é muito bonito que a gente conhece, sabe as coisas que você passou para chegar onde chegou. E é muito bonito você compartilhar isso, que você começou numa mesa, atendendo numa mesa de bar. Porque você que é você hoje, que cuida de toda a parte das legislações, clínicas veterinárias, você fez a prática, você passou por as dificuldades. Então você sabe a solução, porque você vivenciou todas essas dores, porque já aconteceu com você. Então fica mais fácil você se comunicar com os médicos veterinários. Então, parabéns por não deixar isso para você, mas de ficar como exemplo das pessoas. É o mínimo, né? Faculdade, a Gladys falou, falta mesmo. Mas tem esse negócio de carga horária também, é muita coisa. Mas falta. E eu creio que daqui a um tempo vai ter, né, Sérgio Lobado? Não, eu acho que assim, no atual currículo, né, eu não vejo a gente gestão entrando no atual currículo veterinário do jeito que as diretrizes de ensino vão nesse país. A gente tem que pensar muito na questão do pós, né, do trazer, né, para o médico veterinário, depois que ele sai, algum tipo de ajuda, né? Então, assim, é o que eu tenho feito nas semanas acadêmicas, congressos. Vamos ter agora o congresso de gestão da VetSign, eu só chamei os melhores para poder, sabe, vai ser gratuito. Gratuito não, vocês vão ter que ajudar a ONG que a gente vai colocar no ar. A gente está preparando com tanto carinho, gente. Vocês vão ficar... Vai ser show de bola. São 2 congressos beneficentes, um atrás do outro. Um só de gestão e outro de especialidade. Para vocês aqui nos comentários, vocês seguirem eles, tá? Que é maravilhoso. Isso. E essa semana agora tem Week Live comigo, né? Onde eu entrevisto, né? Mário Renó da Ortopedia, segunda, terça o Pedro Magalhães, que foi meu estagiário, meu aluno, na área de peixes. Depois a gente tem o Alexandre da Vet Cursos BR, Alexandre Pessoa, né, grande profissional da área de pets não convencionais. Na quinta-feira a gente tem o Rabelo, do intensivismo, e na sexta-feira a gente encerra com o Jorge Conte, da nefrologia. Aí, gente, a gente tem 5 áreas distintas na semana que vem. Cada um desses colegas tem uma necessidade física de trabalho, uma necessidade operacional de trabalho. Tá aí. Então, essa semana todinha agora, de 8h30 a 9h30 da noite, você tem horário marcado comigo, né? Então, o que a gente tem que trabalhar com vocês, gente, é o seguinte. É difícil porque a complexidade do ato médico veterinário, ela precisa ser resgatada. Porque quando a gente resgata o potencial de complexidade, a gente fala assim, a gente resgata valor também. Hoje eu fiquei muito triste, por exemplo,
que eu fiquei sabendo lá, óbvio, né? A polícia lá em Brasília conseguiu prender um montão de gente que estava tirando dinheiro de pessoas que doavam dinheiro para a causa animal, aí pegavam animais. Assim, só para lembrar, não tem anjo nessa história. O dono do animal que quis pagar baratinho é tão culpado quanto o traficante de vidas dessa ONG, esse pessoal de ONG, e esse estudante de veterinária que, se Deus quiser, né, ele deveria ser expulso da faculdade e, nossa, não deveria nunca mais chegar perto de um animal. Né, porque o que ele fez são maus tratos na sua pior, né, expressão. Agora, quando a gente fala disso, é porque é para valorizar o ato médico veterinário. A gente tem que parar de dizer para nossos clientes que é rapidinho, que é facilzinho, que é super light, que ele não se preocupe, sabe? Essa mania de tentar acalmar o cliente, desvalorizando a complexidade daquilo que você estudou de 5 anos, fez residência, fez mestrado, fez doutorado. Se é tão facinho assim, você está abrindo portas para o prático, pro ongueiro, para a protetora maluca, né, para as protelocas. Então, desculpa, né, erra todo mundo. Então, a valorização do ato médico e a complexidade, né, elas caminham paralelamente com essa exigência. Ah, Sérgio, mas tem exigências que não se aplicam ao nosso mercado porque os nossos pacientes andam de 4, né? Então, assim, ok. Mas vocês ficaram calados quando as RDCs foram implementadas, quando os roteiros foram implementados. Né? Então, assim, e outro, a grande maioria dos médicos veterinários desconhece legislação. O fiscal entra, ele pede uma coisa, você fica assim, né? E, gente, é por isso. Se você vai abrir um negócio veterinário, quando você estiver para se formar no 10º período, vai com um contador, vai começar a ver eventos de gestão, vai para os eventos específicos de gestão, para as salas de gestão, para você ver o que se discute lá dentro, que aí você começa a perceber o quão difícil é você ser médico veterinário. O problema é essa valorização da veterinária como uma profissão fácil, e não é fácil. Né? Eu sou Gabriel Bobani, mexeu com todos os professores, né? Tanto que eu repliquei na minha página. Quantidade de aluno, tanto nesse momento EAD que a gente está passando, quanto no momento presencial, que os caras não estudam, só fazem prova, entendeu? Oi, fala. Falei uma pergunta que tem a ver com isso. Tá. Depois eu quero fazer mais 2 que eu queria fazer para gravar na live sua resposta. Marcelo Bates, muito obrigado por interagir conosco. E eu quero saber de onde que vocês são. Se vocês são médicos, graduandos em medicina veterinária, deixa aqui para mim, por favor. Sérgio, parabéns pelo seu trabalho. Gostaria de saber se você acha que o número enorme de faculdades, entre parênteses, mas tem um terço de número de faculdades veterinárias no mundo, fecha parênteses, atrapalha a medicina veterinária no Brasil? Sim, atrapalha. É essa popularização que abaixa o nível da profissão. Né? Quando a gente fala assim, para ter um centro cirúrgico, você tem que ter a sala de preparo, a sala de paramentação, a sala de expurgo, a sala de esterilização, você tem que ter uma recuperação anestésica. Aí você vai para as faculdades, que a parede do centro cirúrgico era de chapisco. Porra, chapisco. Né? Os consultórios não tinham pia. A pia era do lado de fora, do lado do bebedouro. Aí oi? Né? Não, inauguramos nosso hospital veterinário. Uma grande porcaria. E as pessoas vão formar naquela faculdade, vão aprender como se aquilo pode. Isso pode. Na minha faculdade foi assim. Né? Não tem padrão. Né? Então, assim, aí vão para o mercado e acham que mas tem que ter pia. Tem que dizer, porra, é um básico. Né? A pessoa não sabe o básico, então é bem complicado mesmo. Mas não aprende isso na graduação, Sérgio. Não aprende. Não, claro. Mas é o que eu falo. Mas assim, uma hora você vai aprender pela dor da fiscalização ou pelo amor. Eu prefiro pelo amor.
né, do que pela dor da fiscalização. Mas tem que ser difícil. Tem as especialidades, por exemplo, né? Vamos lá, odonto, sala suja de cirurgia separada, oftalmo, prepara a sala para o colega fazer os exames na parte escura, não deixa uma janela toda escancarada, aberta, iluminada para o colega de oftalmo, coitado. Prepara uma sala decente para o colega que vai fazer a ultra na sua clínica. Tem os padrões, conversem entre si. Né? Então, assim, entender que se você tem espaço para fazer uma internação de felinos e não faz, das duas, uma, você não gosta de gato ou você é burro. Porque você tem que separar, sabe? É uma obrigatoriedade, Sérgio? Não, é uma coisa de pensar negócio, pensar mercado. Né? Então, assim, Sérgio, eu não tenho, como é que eu faço? Tem alternativa? Tem. Tudo tem alternativa, mas vocês não podem pensar na alternativa sem deixar de estudar o básico, sem conhecer o básico de negócio, o básico da legislação, o básico de fluxo operacional. Né? Cada legislação pede uma coisa específica, tem um foco, um olhar diferente para dentro do negócio veterinário. Então, óbvio que tem coisas que vocês não vão ter que decorar, saber de cabo a rabo. Para isso você tem o contador, para isso você tem o direito veterinário para te ajudar, você tem os profissionais, né? Você tem os veterinários profissionais de consultoria, você tem um colega que trabalha com internação, tem um colega que tem civismo, tem um colega que trabalha com qualidade, você tem um colega que vai instituir processo, mas não adianta, vai dar tudo errado se a base tiver começado errado. E a base somos nós, né, Sérgio? A gente tem que começar pela gente, depois treinar os outros. Sérgio, quero te perguntar uma Diga. coisa. Eu várias lives, algumas pessoas já estiveram comigo aqui. Uma fala que está na legislação, outra fala que não está. E nada melhor do que você tirar essa minha dúvida e esclarecer para as pessoas em geral. Foto de antes e depois pode ser postada nas redes sociais? Vamos combinar que é desagradável, né? O tutor fez uma foto de antes e depois. Mas o que a legislação fala sobre isso? Então, a gente tem uma discussão aí da interpretação pelo Código de Ética, não pode. Aí os especialistas que dependem disso, por exemplo, imagina a dermatologia. Existe uma coisa que é um ditado popular que é assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Essa semana eu dei palestra para a América Latina, para o Dermalatam. Eu estava falando como montar uma clínica dermatológica. E tinham quase 200 pessoas na sala de mais de 10 países. E aí, nos comentários, as pessoas falando que eles concordam muito com uma coisa que eu falei, 60% no mínimo da rotina, da casuística da clínica de pequenos, é porque o proprietário viu alguma coisa no animal. E qual é o maior órgão? É a pele, que recobre todo o animal. E qual é o órgão mais exposto? É a pele. Então, ele percebe coisas na pele. Então, a pele leva o cliente para a dermatologia. Aí eu quero fazer o trabalho, eu quero fazer uma comparação, eu quero fazer para mostrar, porque é aquilo que diz, pô, meu cachorro tem isso, poxa, esse doutor investiu tempo, reconhecimento, trabalho, técnica, medicação, ele estudou, pô, eu vou nesse médico. Então fica complicado, que me procuraram ontem de São Paulo sobre o negócio da carteira de vacinação, porque eu tenho minha posição muito clara em relação a isso, eu não preciso de legislação, eu preciso de código civil e criminal, né? Que é uma coisa um pouquinho pior, mas eu jamais carimbaria carteira de terceiros. Carimbar, eu nunca botei. Eu nunca botei. Outra carteira, Sérgio? Carteira de vacinação que chega na minha clínica de outra clínica. É um direito do cliente trocar de clínica. Ok. Mas eu não vou colocar o meu carimbo e a minha assinatura num documento de um CNPJ ao qual eu não tenho vínculo nenhum. Perfeito. Sérgio, outra coisa. Eu acho assim, que eu também não gosto de postar algumas imagens fortes. Mesmo que eu só tenho muitos médicos veterinários nas minhas redes sociais, sempre vai ter alguém leigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta. Sim, sim. E saber. Não, e veterinário, desculpa, mas veterinário não posta para cliente, não. Ele posta para o coleguinha para mostrar que ele sabe fazer a técnica. Posta no congresso, filho. Garanto que o coleguinha vai ficar com mais inveja de você que você publicou o trabalho no congresso do que você botou no Facebook, né? E outra coisa, Sérgio, de vez em colocar um antes e depois, coloca só o depois. Olha como esses dentes estão bonitos. Fiz uma limpeza de tártaro. Olha essa pele. Sempre há alternativa.
Nós temos a resolução de comunicação e nós temos o nosso código de ética. Com autorização, hoje eu já vejo alguns colegas, tem até um professor seu, que eu gosto muito, ele coloca lá, foto autorizada pelo cliente. O Zulin, isso, ele bota direitinho, ele não tem uma postagem dele sem essa informação. Tá? Sim, a questão é complicado, porque a gente está falando de estrutura física, fluxos operacionais, legislação, que são 13 esferas batendo na porta. A gente tem a interseção, né, do nosso próprio trabalho com as características pessoais. Aí entra o trabalho do Newton, do Caleiso, né, a galera que trabalha com equipe. Né? É complicado lidar com o ser humano. Aí a gente tem que, sabe, existem momentos em que a gente vai ter que chamar Joelma, a gente vai ter que trabalhar determinados colegas para nos ajudarem, ou você vai estudar, vai ler. Isso. Então, assim, é complicado, né? Eu não estou vendo coraçãozinho. Pode subir aí, coraçãozinho, por favor, obrigado. Né? Então, assim, tem que ser complicado. Tem que ser complicado. Veterinária não é festinha. Veterinária não é um curso fácil. Veterinária, as pessoas romantizaram demais a veterinária, né? A veterinária, ela simplesmente, ela está medíocre, ela tá diminuída, né, perante a sociedade. A gente precisa melhorar isso. Se a gente não melhorar através de uma reforma dos processos, o problema do brasileiro é o seguinte: lei tem, regulamentação tem, mas ele prefere dizer que não sabe do que seguir. Então, complicado. Gente, eu faço isso há 16 anos. Há 16 anos que a gente consegue, com calma, introduzir essas questões. E a coisa mais legal é eu receber os depoimentos depois, as pessoas me mandarem foto, os chefes da vigilância sanitária do Brasil inteiro. Lobato, você tem que voltar aqui, porque quando você veio aqui e deu a palestra, todo mundo fez tudo certinho durante um ano. Já dá hora de voltar, porque tem um outro começando a errar. Porque então, assim, um ano, né, Sérgio? Isso é muito legal. Sérgio, outra dúvida. Se eu falar assim numa foto, por exemplo, esse animalzinho está muito bonito agora porque nós tratamos tal doença, isso pode? E eu tenho outra então, pergunta. Depende do texto, né? É o que eu falo, assim, eu tenho um serviço de redação técnica. Primeira coisa quando o cliente me contrata para fazer os textos, primeira coisa que eu pergunto: onde vai ser publicado e quem é o público-alvo? Depende. Eu não autorizo publicação, porque assim, aí eu trabalho com as agências deles. Aí eu falo, a agência, o que eu vou escrever? Você não vai escrever nada, que eu fui contratado para isso. Eu escrevo, né? E aí eu encaminho para a agência e ainda mando com sugestão de imagem. Eu falo lá, pelo amor de Deus, não me coloca um esteto, não me coloca uma piomessa, não me coloca doença, sabe? Eu quero uma ideia diferente. E aí no texto, então depende. Poder escrever pode? Pode, com qualidade, com foco, orientado e com público específico. Né? Tem um pessoal falando, mas eu não estou conseguindo ler. Eu vou ler depois para você. Eu quero que você me responda ela. Deixa eu só orientar. Eu estou fazendo um curso, não vou falar nomes, mas falaram de vez colocar uma mesa no consultório, aquela mesa de metal, inox, né? Que o animal fica debatendo, pode escorregar, né? Ele se incomoda. De vez de colocar a mesa, colocar um colchão no chão. Principalmente para os cães, né? O gato não liga muito de ficar em lugares altos. O que você acha sobre isso? O que a legislação fala sobre isso? Não, bem, assim, a legislação ela só vai pedir que esse produto que você esteja revestindo a espuma seja, de preferência, um tecido hospitalar, que você reveste colchão de hospital também, ou um tecido de fácil higienização, uma substância, né? Porque às vezes não é tecido, é um corino, de fácil higienização e limpeza, tá? Então, assim, varia muito, tá? Depende muito do perfil do veterinário também, se ele quer atender sentado no chão, uma coisa de tranquilidade, a questão, né, do conceito do fear free que está chegando, então, então, você pode fazer, desde que você atenda, você entende? Olha só, é um conceito fear free, que é importado, que tem que ser
adaptado a um processo operacional sanitário e veterinário diferente de um país anglo-americano, de um país, né, de influência americana e anglicana. É uma cultura completamente diferente. E aí, eu chego aqui, eu tenho, por exemplo, eu tenho um desafio, eu trabalho em 6 países. O único país que proíbe madeira é o Brasil. Todos os outros lugares têm madeira em qualquer canto, dentro da clínica. E Por pode. que o Brasil proíbe, Sérgio? Porque é de difícil higienização e limpeza, gente. Não tem como você higienizar. Eu estou trabalhando com riscos NBS 1, NBS 2, níveis básicos de biossegurança. NBS 1, 2, 3 e 4. A raiva voltou, a esporotricose está aí, então já chegamos no nível 4. Né? Então, assim, como é que eu higienizo, como é que eu limpo uma clínica que é toda de madeira? Como é que eu mantenho isso? Né? Então, por isso que... Então, o desafio é diário, mas a gente começa a explicar para vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Aí eu tenho uma adaptação de um conceito internacional para cá, faço a aplicação, ok. Só que eu tenho que entender o seguinte, como traduzir essa questão para dentro do meu universo, né, veterinário. Eu tenho que entender isso, né? Eu tenho que entender como que eu vou trabalhar o meu universo veterinário, né, dentro desse conceito. Só que o que é o meu universo veterinário? Eu vou conseguir fácil. Tenha essa superfície de higienização e limpeza fácil. Então você adequa a legislação. O problema é que o médico veterinário brasileiro desconhece a legislação. Entendeu? Oi, fale. Ah, travou? Não, para mim tá legal. Tá legal aí, pessoal?